O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinham ressuscitado. Então Herodes disse: eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, na liturgia de hoje, nós começamos a ler o livro do profeta Ageu. E para que nós possamos entender a mensagem central do profeta Ageu, precisamos de uma breve contextualização. O povo de Israel, ali que teve como rei Davi, com a morte do rei Salomão, se dividiu em dois reinos: o reino do norte, reino de Israel; reino do sul, reino de Judá. Em 722, o reino de Israel, o reino do norte, sucumbiu ao império assírio nas mãos do imperador Senaqueribe. Logo em 586 foi a vez do reino do sul, o reino de Judá, onde está localizado Jerusalém. O reino sucumbiu nas mãos do imperador Nabucodonosor da Babilônia. A Babilônia invadiu Jerusalém, invadiu o reino do sul, destruiu tudo, inclusive destruiu o templo que é o centro da vida religiosa, o centro da vida dos judeus, o lugar onde eles adoram a Deus. Saquearam o templo, destruíram, porque destruir o templo significa destruir a esperança deles, destruir a fé deles. Em 536, a Babilônia, dominada pelo imperador Dário I, que nós ouvimos na primeira leitura, que deu liberdade a este povo que estava exilado na Babilônia. Devolveu a eles a liberdade para reconstruir Jerusalém. E aí que entra Ageu. No segundo ano do reinado de Dário I, Ageu é enviado para Jerusalém para reconstruir a cidade, para reconstruir o reino, junto com uma grande comitiva. E agora sim nós entramos na reflexão aqui da palavra. Ageu transmite ao povo a ordem de Deus para reconstruir a casa dele, o templo. Imagina só que o império de Mirassol destruiu o império de Rio Preto, deportou todo mundo para lá, e agora nós voltamos para reconstruir Rio Preto. Nós vamos começar por onde? Vamos começar pela catedral, a casa de Deus, a casa-mãe. Ageu, que era sacerdote, transmite ao povo essa ordem de Deus. Mas o povo não tem tempo, o povo não tem interesse, e ele denuncia, porque o povo diz assim, nós ouvimos aqui na leitura: ainda não chegou o tempo de reedificar a casa do Senhor. Não chegou o tempo ainda. No entanto, ele mostra a incoerência, porque a casa deles, as casas particulares, estavam bem cuidadas, enquanto a casa de Deus seguia arruinada. Não tem tempo para a obra de Deus, não tem tempo para a casa de Deus. Sempre a minha vida, os meus projetos, o meu trabalho, sempre os meus prazeres. Eu tenho tempo para me divertir, eu tenho tempo para o Instagram, eu tenho tempo para a série, eu tenho tempo para passear, eu tenho tempo para minha família, mas para a obra de Deus, deixa para amanhã. É o que o povo está dizendo, ainda não é tempo de reconstruir a casa de Deus, deixa para amanhã. Mas a minha casa está impecável. Eu já andei muito por aí, né? Então, às vezes quando eu dou referência, não quer dizer que eu estou falando de Rio Preto, mas eu já vi por aí casas paroquiais lindíssimas,
enquanto a igreja está caindo aos pedaços. Mas como está a sua casa e como está a paróquia que você faz parte, a comunidade que você faz parte? Graças a Deus, aqui na Canção Nova a gente não pode reclamar. Quando a gente precisa trocar uma alfaia, precisa comprar alguma coisa para a liturgia, as pessoas colaboram. E aí, Ageu também mostra a consequência. Por negligenciar a obra de Deus, por não ter tempo para a obra de Deus, por não privilegiar a obra de Deus, vem a frustração no trabalho e a falta de prosperidade. Então, o profeta Ageu, ele vai dizer das consequências. Eles semeiam muito, mas colhem pouco. Comem muito, mas não se satisfazem. Bebem vinho, mas não se alegram. Tem vazio, está faltando alguma coisa. Eles se vestem, mas não se aquecem. Está faltando. E qual a solução? Subir ao monte, trazer madeira para reconstruir o templo. E aqui nós temos uma referência a Jesus. Porque Jesus é aquele que disse: destruirei o templo e em 3 dias reconstruirei. Jesus, ele sobe ao monte com o madeiro, com a madeira, para reconstruir no corpo dele o templo espiritual, a Santa Igreja, que acontece com a ressurreição. Então, fazendo uma síntese de toda a mensagem que a primeira leitura traz para a nossa vida, o cuidado com a casa de Deus, e a casa de Deus simboliza a presença de Deus no meio do povo, deve estar no centro da vida da comunidade. Prioridade na vida espiritual, uma coisa não negligencia a outra. Olha que interessante, Deus chamou São Francisco, e ele chamou São Francisco através de quê? Da reconstrução da casa dele. São Francisco chega na igrejinha de Damião, de São Damião, que eu tive o privilégio e a honra de estar no passado, e aí ele diz misticamente para São Francisco: Francisco, reconstrói a minha igreja. E Francisco, ele interpreta no primeiro momento que tinha que reconstruir aquela igreja física, mas ele estava falando para reconstruir a igreja espiritual. Mas ele não deixou de reconstruir a igreja física, ele construiu a igreja de São Damião, mas também colaborou para a reconstrução da igreja espiritual. O abandono do templo revela um coração voltado para os próprios interesses. O abandono da oração, o abandono da casa de Deus, o abandono do cuidado com as coisas sagradas, o abandono da piedade, demonstra que nós só estamos preocupados com os nossos interesses, com a nossa vida. Por isso somos como esse povo que não tem sentido. Come, mas não se satisfaz. Se veste, mas não se aquece. Bebe, mas não se alegra. Planta muito, mas colhe pouco. Está sempre insatisfeito, sempre reclamando, sempre triste, sempre vazio. Porque o templo espiritual não é prioridade na vida dessa pessoa. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado.